deixa eu pontuar aqui, respondendo até a uma provocação que eu achei dispensável, que eu achei absolutamente inútil, né, que foi feita por um jornalista que eu, inclusive, respeito, né, por um jornalista que se diferencia da média dos analistas da grande imprensa, que é o Bernardo Melo Franco, né, do jornal o Globo. O Bernardo Melo Franco, na CBN, hoje à tarde, depois da entrevista do ex-presidente Lula, dialogando com a Tatiana Vasconcelos na CBN, a Tatiana fez a provocação, disse, o ex-presidente Lula falou com os blogs de esquerda, né, a turma amiga. E o Bernardo Melo Franco disse, o ex-presidente tem preferido falar com esses jornalistas que estão em blogs, em geral, de esquerda, e foram apresentados como mídia independente pela assessoria do ex-presidente. Não é isso, nem Bernardo, nem Tatiana Vasconcelos. Estiveram ali naquela entrevista extremamente relevante, veículos de comunicação que integram esse ecossistema da mídia digital independente, que sim, tem opinião, que sim, tem lado, mas que tem informação, que tem notícia e que sabe fazer análise. Então, é um reducionismo muito ridículo até, porque é uma dor de cotovelo, porque essa turma da chamada mídia tradicional, que é uma mídia tradicional que está quebrada, que é uma mídia tradicional que errou em todas as suas análises e avaliações, inclusive na CBN, no jornal o Globo, na TV Globo, tem uma analista, entre aspas, que é a Vera Magalhães, que trabalha com o Bernardo Melo Franco também, que disse há 8, 10, 11 meses que o ex-presidente Lula era carta fora do baralho, era página virada na política brasileira, né? Veja bem, a trajetória magnífica de alguém como Lula, que foi colocado de maneira injusta, né, por um processo absurdo e único no mundo de lawfare, né? E esse lawfare mexeu com uma eleição num país de 170 milhões de eleitores, como o Brasil, um país que chegou a ser a 5ª economia do mundo, hoje é a 14ª economia do mundo, em razão da destruição que foi promovida aqui, num processo de um golpe duradouro, um golpe em curso, que começa lá atrás, quando eles chancelam um processo de não aceitação do resultado eleitoral, como se deu em 2014, eles, a mídia tradicional, eles, os veículos aonde esses personagens estão, que chancelaram isso, e esse lawfare, né, vai se promovendo um processo judicial contra políticos, contra a política, contra setores empresariais inteiros, contra a atividade política no país, contra a democracia brasileira. E aí, quando agora a gente tem toda uma reconstrução da história que foi promovida pelo ex-presidente de uma maneira inacreditavelmente bela, porque ele falou lá atrás, naquele célebre depoimento para o ex-juiz Sérgio Moro, quando o Sérgio Moro ainda vestia a toga, ele falou que ia acontecer isso que está acontecendo. Eu estarei em cima e olharei para vocês para ver o que aconteceu com vocês. É isso. Então, aqui o meu protesto, né, porque eu acho que foi absolutamente desnecessário e um ciúme de imprensa, porque o que aconteceu hoje foi uma entrevista do líder na campanha eleitoral, concedida a veículos de comunicação
que nunca deixaram de ter opinião, que nunca deixaram de ter lado e posição. Só o fato de chamar de blogs, né, Lula? Eu tinha visto, antes dessa participação do Bernardo, que eu não sabia, na CBN, eu vi ele falando no Twitter, destacando a aspa do Lula sobre o Alckmin, ele falou, Lula fala blogs. Para mim já tem uma intenção aí. Isso, a intenção, sem dúvida. Não fala de qualquer jeito, assim, sem pretensão nenhuma. Ele fala realmente com uma estratégia ali de diminuir. O Bernardo, ele se diferencia, ele é uma voz acima da média, né? Ele é uma voz com um nível de formação política, um nível de formação democrática, um nível de tolerância acima da média dos colegas dele, sem dúvida. E eu acho que hoje ele errou, né? Ele errou e, olha só, como nós estamos há anos apanhando dessa turma, porque nós estamos apanhando, né, dessa turma, assim, sempre há aquele sarcasmo, aquela ironia. Eles precisam agora ser chamados a fazerem uma autocrítica. Cobraram tanto, isso é uma coisa inacreditável, que a gente tem que chamar as falas. Cobraram durante anos a famosa autocrítica do PT, autocrítica da esquerda. Cara, a gente está no meio de uma ruína, em processo de transformação de edifícios democráticos e de mercado em ruína. No meio desse processo causado por um golpe, que foi o impeachment sem crime de responsabilidade, que começou alavancado por essa mídia tradicional. E quem tem que fazer autocrítica? Quem tem que fazer autocrítica, que deu Lula por derrotado há um ano atrás, olhando a trajetória que ele percorreu nesse ano, né? E hoje não existe possibilidade de haver uma barreira jurídica à permanência do Lula na urna eletrônica. O Lula é candidato e não há meio jurídico de tirá-lo dessa candidatura. O Lula é o candidato favoritíssimo a vencer no primeiro turno, né, já nesse momento, construindo essa imagem de que ele é a solução para os problemas que nos trouxeram, para os problemas que os golpistas nos trouxeram. Então, quem tem que fazer autocrítica? Né? Ou se autocriticam todos, ou se calem todos, e vamos tocar o processo daqui para frente. Né? Se então querem que o processo seja tocado sem mágoas, mas com pragmatismo, então que olhem a cena com pragmatismo, mas não vir agora distorcendo o que está acontecendo.